Olá, boa tarde, queridas alunas, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Introdução à Radiestesia e ao Uso do Pêndulo. Temos bastante coisas interessantes para ver na aula de hoje, então vamos direto ao conteúdo. Vem comigo! Então, continuando na aula de hoje, vocês podem acompanhar também posteriormente pelo PDF, né? Eu estou colocando lá um PDF no grupo que tem a aula número 1 e a aula número 2. Então vocês lembram, né? A aula número 1, que foi o que é a radiestesia, o pêndulo caseiro, primeiros exercícios. Lembrando que seria interessante vocês continuarem fazendo o primeiro exercício, né? Repetir até sentir uma segurança com ele. Então começamos aqui na aula número 2, origens da radiestesia, tipos de pêndulos e mais exercícios. Hoje a gente vai ter exercícios bem desafiadores e bem interessantes. Vamos ver de uma maneira resumida que a radiestesia está entre nós há milhares de anos. Coloquei um vídeo auxiliar no grupo falando a respeito das cavernas Tassili, né, e muita gente pesquisou, muita gente viu ali as pinturas rupestres, e eu gostaria de falar dessa pintura rupestre especificamente, que foi encontrada lá pelo grupo de exploradores franceses. É uma pintura que eles calculam que tenha mais ou menos 8.000 anos de idade e mostra ali um sujeito, uma pessoa, segurando uma forquilha, como os radiestesistas há muitos e muitos anos já fazem na busca de água, né? Vocês podem ter alguns exemplos aí. Separei aqui uns exemplos. Se vocês procurarem no Google Imagens, Google Imagens, pelo termo forquilha radiestesia. Aí vocês vão ver ali uma coisa bem interessante. Aqui, por exemplo, olha essa foto, deixa eu pegar essa foto especificamente aqui, de um senhor segurando a forquilha ali e com a intenção de procurar água no subterrâneo. Olha lá o título da matéria, né, que vai levar, a fotografia vai levar essa matéria aqui, como encontrar água subterrânea usando um galho de árvore. Aí, logo embaixo aqui, ó, tem nesta foto aqui, por exemplo, é um link para um vídeo do YouTube, com o título ali, o sujeito segurando uma forquilha também, e com o título Como Achar Água no Sertão. Aqui, ó, no Nordeste, essa é a forma de se procurar água e funciona mesmo, coisa de Deus. Então tem o povo simples, o povo do interior, que utiliza a forquilha para achar água. E o interessante é a gente saber que uma civilização ali no deserto do Saara, há 8.000 anos atrás, utilizava o mesmo instrumento, né? Ou seja, já estava utilizando ali as técnicas de radiestesia. Então a radiestesia está entre nós há muito tempo. Vocês podem observar aqui nesse parágrafo, logo depois da figura 3, o Antônio Rodrigues, famoso radiestesista, no seu livro Radiestesia Prática e Avançada, ele afirma que as técnicas de rabdomancia, o nome antigo da radiestesia, né? Rabdomancia, já eram usadas na China 2.000 anos antes da era cristã, ou seja, 4.000 anos atrás, né? Porque a gente já está 2.000 e tantos anos, 2.020 anos da era cristã. Então ele calcula ali que 4.000 anos atrás, na China, usavam a radiestesia. No Egito, no Vale dos Reis, foram descobertos objetos que inspiraram o atual pêndulo egípcio, que a gente vai ver logo mais, o pêndulo egípcio, o pêndulo de Thoth ou ainda pêndulo Karnak. E o Antônio Rodrigues afirma também que o Império Romano usava a forquilha para localizar água subterrânea para o abastecimento das tropas, quando eles saíam por aí para invadir todos os lugares e conquistar. Então eles tinham lá um grupo de radiestesistas para busca de água. E na Europa, em relação à Europa especificamente,
eu vou fazer uma citação aqui do livro do Antônio Rodrigues, o mesmo livro do Antônio Rodrigues, essa citação desse parágrafo especificamente aqui. A primeira metade do século XX foi agraciada com o surgimento dos mais importantes nomes da radiestesia. Os já referidos Alex Bouly e Alex Mermet, e ainda Louis Touraine e Henri de France, autor da primeira revista em 1930, uma revista mensal de radiestesia, o Émile Christophe, teórico de radiestesia, Gabriel Lesourd, Alfred Lambert, que foi o fundador da Maison de la Radiesthésie, Antônio Luzzi, Jean Jurion, Joseph Treve, Léon Chalmeri e André de Belizal. Chalmeri e Belizal são bastante importantes, eles escreveram literaturas relativamente famosas a respeito de radiestesia. E a radiestesia no Brasil atualmente, vocês podem encontrar diversos nomes ligados à prática da radiestesia. São terapeutas holísticos que realizam diagnósticos com auxílio da radiestesia, astrólogos e tarólogos que aplicam as técnicas radiestésicas no auxílio à interpretação. Muitas pessoas que são terapeutas de mesas radiônicas, além dos radiestesistas clássicos, que muitos deles são filiados à ABRAD. A ABRAD é a Associação Brasileira de Radiestesia e Radiônica, né? Ela foi fundada em fevereiro de 1998, ou seja, ali 20 e poucos anos atrás, né? 23 anos atrás, por um chinês chamado Dr. Wu Tou Guang e pelo senhor Sérgio Ricardo Areias, entre outros profissionais liberais, geólogos, médicos, né? E a ABRAD tem, desde a sua fundação, ela tem a intenção de incrementar, divulgar e sistematizar as práticas e conhecimentos da radiestesia, que já é largamente utilizada na Europa e nos Estados Unidos. Então, gente, esse é um breve resumo, só para vocês terem uma ideia de que a radiestesia está entre nós já há muito tempo. Não vou me estender assim na história da radiestesia, vou até fazer um documento extra, né? Nós teremos um texto extra para quem se interessar e ler, que é um texto mais bem detalhado, falando a respeito da história da radiestesia. Nesse texto extra, eu vou me basear neste site aqui, dá uma olhadinha aqui, gente. Este site... journey to ascension.com/pendulum dowsing history. Vou deixar o link dele lá também no grupo. Ele tem um documento interessante aqui que ele fala a respeito das várias eras da radiestesia. Então, olha que coisa interessante aqui. Ele vai falar da radiestesia de muitos anos atrás, especificamente 8.000 anos atrás, né? Que ele começa aqui, ó, com 6 anos antes da era cristã, 6.000 anos, né? 6.000, ou seja, 8.000, né? 6.000 antes, mais 2.000 depois já dá 8.000. Fatos relevantes que aconteceram nessas datas, né? Então ele vai desde 6.000 antes da era cristã, passando ali por várias épocas mais recentes, e um período de história recente, ali em torno do ano 1500 a 1800, com vários fatos aí, todos ali na Europa, né? E por fim ele termina falando da história recente, Pendulum Dowsing History. A radiestesia através do pêndulo é conhecida em inglês como Pendulum Dowsing, apesar de que em inglês também existe a palavra radiestesia. Mas quando você está usando o pêndulo, né, com o objetivo das técnicas radiestésicas, em inglês é assim que eles se referem, como sendo pendulum dowsing. E é isso aí. Continuando então aqui, no nosso próximo item, tipos de pêndulos. Basicamente, muitos radiestesistas dividem os pêndulos em dois grupos: os pêndulos de uso geral e os pêndulos técnicos ou de uso específico. Eles podem ser de madeira, metal, cristal. Os pêndulos de uso técnico ou específico
também usam os mesmos materiais dos pêndulos de uso geral e possuem formatos e técnicas de construção bem mais detalhados e bem mais complexos. Nessa aula especificamente, nós vamos ver os pêndulos de uso geral. Os pêndulos de uso específico e pêndulos técnicos vão ser estudados em uma outra aula. Então, inclusive, não vamos ver todos os pêndulos de uso geral, são muitos, tá, gente? Mas, principalmente, vamos começar a falar aqui de alguns deles. O pêndulo egípcio, ou pêndulo de Thoth, que também é chamado de pêndulo Karnak, ou simplesmente pêndulo egípcio. Além dos pêndulos Ísis e pêndulos Osíris. Eles tiveram uma inspiração, esses pêndulos, em peças encontradas no Vale dos Reis, especificamente numa peça conhecida como Ouad. Eu vou até enfatizar aqui para vocês essa palavra aqui que eu grifei. Ouad. Se vocês procurarem no Google Imagens, vão ver que tem muita imagem e também tem muita informação a respeito dessas pecinhas que eles encontraram lá nas tumbas dos faraós, né, no Vale dos Reis. Vocês podem perceber que é uma peça que se assemelha muito a um pêndulo. Ela é feita em ingrês, que é um material cerâmico. Ela tem ali até aquele buraquinho, né, para você passar a corda. Então, uns dizem, passar o cordãozinho, né, uns dizem que isso era devido à civilização egípcia utilizar as práticas radiestésicas. Outros dizem que os egípcios utilizavam esse ouad, essa peça, esse artefato, simplesmente como um amuleto, como um enfeite, né? Eles punham um cordãozinho e penduravam no pescoço e saía andando por aí. O fato é que esse material inspirou a construção do pêndulo egípcio, ou ainda pêndulo de Thoth, como está escrito aqui em cima, né? Pêndulo de Thoth. Se vocês procurarem lá na documentação via Google, existe muito assunto na internet falando do pêndulo de Thoth ou pêndulo Karnak, tanto faz. Eles vão estar se referindo a esse tipo de pêndulo aqui. Então vocês podem visualizar aqui 3 materiais, né? No PDF aí que vocês têm ele de posse também. Esse aqui é um pêndulo egípcio em cerâmica, construído artesanalmente, construído manualmente, e é uma cerâmica pintada também, né? Ele tem uma pintura aqui e uns adereços, né? Tem uns adereços em baixo relevo. Esse aqui é um pêndulo muito bonito, por sinal, em madeira nobre, muito bem lustrado, muito bem construído, muito bem torneado, né? E ele está ali em cima de um suporte radiestésico próprio para pêndulo. E aí vocês têm na terceira parte da foto, aqui da figura 5, o mesmo pêndulo egípcio feito em diversos materiais, em madeira, em metal. Esse aqui não está muito claro se é uma madeira negra, tipo um ébano, ou ainda uma resina plástica. Existem também pêndulos feitos de PVC, de material plástico. E aqui um pêndulo de metal um pouquinho menor, mas também seguindo as linhas do pêndulo egípcio. Além do pêndulo egípcio, um outro pêndulo inspirado nos artefatos encontrados no Vale dos Reis é o Ísis, o pêndulo Ísis. E aí vocês vão encontrar no mercado pêndulo Ísis de diversos tamanhos, com números de discos diferentes. Pode ver esse aqui, ó, que é grandão, ele tem 1, 2, 3, 4 discos. Esse, o tamanho médio, ele tem 8 discos. O menorzinho aqui com 6 discos e outro menor ainda, um micro pêndulo também com 6 discos. Eu digo que trata-se de uma questão de experiência prática. Escolher o número de discos e, enfim, qual que você gosta mais, qual dos pêndulos que você vai se dar bem. Existe uma discussão aí a esse respeito, muitos falam em proporções matemáticas e aquela coisa toda, mas como nós falamos na aula anterior, né, não é tanto a forma do pêndulo,
que é um detalhe importante, não. O detalhe mais importante é a sua ação, a ação inconsciente em cima do movimento do pêndulo. E aí, olha, o pêndulo Osíris, também um outro pêndulo derivado dos artefatos egípcios encontrados no Vale dos Reis. É geralmente usado na medição e emissão de energias. Tanto o Osíris quanto o pêndulo Ísis e o pêndulo de Thoth, ou Karnak, ou simplesmente pêndulo egípcio, eles são usados para medir e para emitir energias. Caso curioso aqui do Osíris, ele é baseado nas pilhas radiestésicas. As pilhas radiestésicas, se vocês procurarem pilhas radiestésicas, aqui já tem pilhas radiestésicas. Vão perceber diversas figuras. Deixa eu pegar aqui uma figura interessante para a gente ver. A pilha, olha que interessante aqui, um radiestesista com várias pilhas radiestésicas, inclusive muito grandes, né? A pilha radiestésica é um material que nós vamos falar a respeito. Aqui tem várias figuras realmente interessantes, né, que mostram a pilha radiestésica. Ela vai agir como um concentrador de energia, tal qual a pirâmide. Vocês podem ver aqui nessa outra foto. Tem uma pirâmide, no centro da foto, uma pirâmide, um cristal e duas pilhas radiestésicas. Nas aulas posteriores, nós vamos falar mais a respeito das pilhas radiestésicas, e elas acabaram inspirando a construção do pêndulo Osíris. Então, observe, o Osíris é aquele com os disquinhos redondos, e o Ísis é o que tem os disquinhos retos. E o pêndulo de Thoth, ou simplesmente pêndulo egípcio, é aquele que tem apenas dois disquinhos bem pequenos e relativamente proporcionais numa parte do corpo do pêndulo. E um pêndulo curioso, interessante, o pêndulo cone espiral. Interessante porque esse aqui especificamente, ele é feito de uma parte de madeira e uma parte de metal, que é uma espiral de metal que pode ser um fio de cobre ou um fio de latão. Inclusive, nós teremos um exercício dentro de vários, né, que nós vamos ter, vários exercícios práticos. Tem um exercício prático que nós vamos construir esse pêndulo. Nós vamos pegar um pedacinho de madeira, com material simples, né, um fio elétrico, um fio de cobre de determinada espessura, descascado. Ele não pode ser nem muito grosso, para a gente não ter dificuldade de entortar, e nem muito fino, porque senão qualquer coisinha ele amassa, né? Ele tem que ter ali uma espessura específica. Um fio de cobre, e nós vamos, com um pedacinho de madeira, nós vamos construir o pêndulo cone espiral. E eu tenho certeza que vocês vão adorar a experiência e vão ter esse pêndulo como um dos seus prediletos. Porque quando você constrói um pêndulo, ou esse pêndulo é construído por um mago, por um artesão especificamente pensando em você, esse pêndulo vai possuir um vínculo especial com você, diferente de um pêndulo produzido em série por máquinas e que você comprou na loja. E às vezes você compra porque gosta do formato, acha bonito, etc., mas ele não tem aquela conexão com você. Então, seria sempre interessante você construir alguns pêndulos, não agora, claro, mas mais para frente, nas aulas posteriores, para a gente poder ter um pêndulo que tenha uma forte conexão consigo próprio. E já vamos partir, já estamos partindo, aliás, para a parte prática. Eu vou mostrar para vocês aqui, antes da gente partir para os exercícios, a parte teórica. Então vamos explicar aqui que são 2 exercícios. Num primeiro momento, nós vamos fazer o exercício de direcionamento dos movimentos do pêndulo. É um exercício simples de compreender. Vocês vão, por exemplo, desenhar numa folha de A4 os círculos, as setas horizontal, vertical, diagonal tipo 1 e diagonal tipo 2. Então nós vamos pendular em cima desses objetos
para construir o movimento do pêndulo, que esse basicamente são os tipos de movimento que o pêndulo vai fazer. Ele vai fazer movimentos em ângulos, aqui, por exemplo, aproximadamente 45 graus, mas pode ser 60 graus, pode ser 30 graus. Essa angulação aqui do movimento, ela vai variar, né? E a explicação do exercício. Então, vamos lá. Aqui, ó. Coloque o desenho na realidade, né? Desenhe uma folha A4 na sua frente e, de preferência, você deve se posicionar para o norte magnético, que é aproximadamente muito semelhante ao norte geográfico. Basta você colocar sua mão direita no lado que o Sol nasce e aí na sua frente você tem o norte geográfico muito próximo do norte magnético. Mais para frente, quando precisarmos fazer exercícios com maior precisão, nós vamos lançar mão do uso da bússola, a bússola magnética, para a gente poder ter certeza onde está o norte magnético. Ou ainda aplicativos, tem aplicativos no celular que você, uma vez que você ativa o GPS do celular, você tem aplicativos de bússola, que ele também vai te dar o norte magnético, o norte geográfico. Então aqui, ó, preparando-se para o exercício. No momento que vocês forem fazer, depois que já fez o desenhinho aqui na folha de A4, vocês vão colocar lá então a seguinte frase, muito semelhante àquela frase do primeiro exercício lá, né? Esse pêndulo é a minha forma de comunicação com o meu inconsciente e com o meu eu superior. Meu eu superior e meu inconsciente controlam os movimentos desse pêndulo. E aí você vai posicionar o pêndulo em cima aqui desta figura, que está no sentido horário, e vai dar o comando, em voz alta, pêndulo, gire no sentido horário. Depois, naturalmente não se esqueça que o que vale para o primeiro exercício vale para esse também. Eu tenho que estar num estado relaxado, sem tensões musculares desnecessárias, sem muitos pensamentos na cabeça, focado no aqui e agora. Posso prestar atenção, ao mesmo tempo que eu presto atenção no que estou fazendo, eu também coloco a minha atenção, por exemplo, na minha respiração, sem alterar a respiração, só colocar a atenção. E isso vai trazer a nossa mente para o aqui e agora. Então, de posse dessa preparação, você vai fazer lá os comandos, né? Posiciona o pêndulo em 1, aí vai depois para o próximo, para o anti-horário. Então, posiciona o pêndulo no desenho do anti-horário e dá o comando. Pêndulo, gire no sentido anti-horário. Aí você vai posicionar nos horizontal e depois no vertical e dá os comandos. Pêndulo, movimente no sentido horizontal. Pêndulo, movimente no sentido vertical. Aí as diagonais 1 e 2, a diagonal 1 é no sentido sudoeste-nordeste, certo? E a diagonal 2 no sentido sudeste-noroeste. Então, o nosso comando para o pêndulo deve ser pêndulo, movimente no sentido sudoeste-nordeste. E, por fim, pêndulo, movimente no sentido sudeste-noroeste. Esse exercício deve ser repetido. Eu até coloquei no texto aqui, ó. Posicione seu pêndulo sobre cada forma. Tome uma atitude relaxada e centrada no momento, sem emoções, preocupações ou tensões musculares, com ordens de seu inconsciente e com a ajuda mínima de seus impulsos conscientes. Movimente o pêndulo de acordo com as figuras. Esse exercício, quanto mais for feito, até você se sentir tranquilo, você vai perceber que ele começa a se movimentar de acordo com a figura que ele está em cima, sem você ter que ficar forçando nada com os seus movimentos musculares. Ok? E aí depois, daqui a pouco, gente, eu só estou descrevendo aqui de maneira teórica, daqui a pouco eu vou filmar esses exercícios, né? A gente vai ver aqui no vídeo. E aí tem o segundo exercício, que é o exercício desafio. O segundo exercício, ele já é um exercício avançado, que eu gostaria que vocês fossem praticando até atingir o nível da perfeição. Esse exercício é um desafio e deve ser repetido várias vezes em vários dias diferentes.
Desse modo, sua quantidade de acertos vai aumentando e sua intuição com o pêndulo vai sendo afinada e desenvolvida. Coloque sobre uma mesa 2 copos iguais com a mesma quantidade de água. Em um deles, coloque uma colher de café cheia de sal de cozinha e misture muito bem até dissolver todo o sal. Em seguida, peça para alguém ou você mesmo embaralhe os copos até não saber mais qual é qual, ou seja, qual que tem sal, qual que não tem. A sua tarefa é pendular sobre cada um dos copos e descobrir qual deles contém o sal. Sua mão do pêndulo irá pendular e sua mão livre deverá ter o dedo indicador pousado em cima de um pires, um montinho de sal dentro de um pires, de modo que você fica em conexão com o testemunho ou objeto procurado, nesse caso, o sal. Dessa maneira, sintonizará o raio testemunho do sal e poderá pendular sobre os copos até sentir o sal em um deles. Esse é um exercício bastante avançado, difícil e desafiador, mas com uma enorme sensação de progresso ao começar a acertar mais do que errar. Errar nesse exercício é absolutamente normal. Com a prática, acertos e a sensibilidade irão aumentando até você conseguir perto de 100% de acertos. Tenha confiança. Então, esse exercício é para a gente começar a fazer hoje, mas ele vai durante várias e várias semanas, porque aí a gente vai aumentando a sensibilidade com o pêndulo e vai acostumando as suas partes mais sutis a trabalhar com a sintonia do raio testemunho e do testemunho, que é uma palavra-chave em radiestesia, né? O testemunho. Então, gente, agora vamos para a parte, filmar a parte prática. Então, aqui na parte prática, eu fiz o desenho na nossa lousa e nós vamos dizer para o pêndulo depois, claro, não se esqueçam, né, daquela atitude relaxada, de repetir a frase-chave, e aí você vai dizer para o pêndulo sem querer eu apaguei um pedacinho aqui, só de encostar o dedo aqui eu apaguei. Deixa eu colocar uma continuidade aqui que é importante. Radiestesicamente é importante ter continuidade, não pode apagar não. Então vamos lá. Na primeira figura, vocês vão fazer assim, ó. Coloca o pêndulo lá no centro. Pêndulo, gire no sentido horário. Então percebam que eu dei o impulso inicial, né? Agora aqui no segundo. Aqui, gente, como é uma aula que vocês podem parar e repetir à vontade o vídeo, eu vou fazer de uma maneira relativamente rápida. E claro que na hora que vocês forem fazer esse exercício, façam com calma, repetindo, acertando cada vez mais, sentindo seus movimentos, sentindo o movimento do pêndulo, tá ok? Então vamos lá para o segundo elemento. O segundo elemento é no anti-horário. Pêndulo, gire no sentido anti-horário. O efeito que vocês devem tentar conseguir é exatamente esse. É um giro bonito ali no sentido anti-horário. O próximo. Pêndulo. Movimente no sentido horizontal. Esse é o objetivo do exercício, vocês conseguirem esse movimento. No próximo, o objeto vertical. Pêndulo,
Movimente no sentido vertical. Um movimento bonito. E vamos para o próximo. Pêndulo. Movimente no sentido horizontal, vertical, diagonal. Movimente no sentido diagonal. Vocês viram que interessante, né? Ele já foi pegando o movimento diagonal até antes do meu comando. Agora o próximo. Pêndulo. Movimente no sentido diagonal. Então, com esse exercício, o que nós estamos fazendo? Nós estamos programando a nossa resposta motora para os diversos movimentos do pêndulo. Vocês vão perceber nas aulas posteriores que nós temos instrumentos radiestésicos, os gráficos de radiestesia. Muitos dos gráficos de medição, eles vão precisar de você ficar tranquilo para realizar todos esses movimentos, né? Movimentos circulares e movimentos de vai e vem, mas variando assim dentro de um eixo, né? Horizontal, vertical, nas diversas possibilidades do diagonal e assim por diante. Então, pratiquem bastante esse exercício. Agora nós vamos para o exercício desafio. Muito bem, o cenário está preparado. O que eu tenho aqui, gente? 2 copos de água com a mesma quantidade de água, tá? Eu coloquei 150 ml de água e eu coloquei uma colher de café de sal. Aí misturei bem. Claro, quando você coloca o sal, se você vai medir com exatidão mesmo, o copo que tem a água com sal, ele vai ficar um pouquinho de nada maior o volume do que o que não tem. Tá? Eu tomei o cuidado até de pegar uma colher de sopa e retirar um pouquinho de água para eles ficarem os dois assim exatos. E aí depois eu mesmo embaralhei os copos. E aqui eu tenho um deles com sal. O que vocês vão fazer? E tem também um pires, um potinho, né, com sal puro mesmo. Esse é o testemunho. Uma das técnicas de se sintonizar com o raio testemunho é você colocar o dedo mesmo, aqui ó, põe o dedo. 1 ou 2, os 3, você coloca o dedo no sal. E aí você vai pendular e vai começar a desenvolver a sua sensibilidade. Claro que ocorrem muitos erros. Quanto mais você desenvolve a sensibilidade, mais você acerta. E então a técnica deve ser assim, com muita calma e relaxado, dizendo aquela nossa fórmula mágica da primeira aula, que vocês lembram, né? Você vai colocar o pêndulo nos copos e vai com a mão no testemunho e vai perguntar: pêndulo, este copo contém a água salgada? Está dizendo que não. Está dizendo que não tem. O que acontece? A gente sabe que se ele está dizendo que não tem nesse aqui, está em sentido anti-horário, né? Então ele tem que dizer que o outro tem. Pêndulo, esse copo contém água salgada? Então veja, ele está dizendo que esse copo contém água salgada.
girando no sentido horário. Aí você vai fazer isso, você pode fazer a confirmação, tá? Novamente, perguntar novamente, você vai repetir o exercício, para ver se ele vai realmente girar nos sentidos, aquele disse que não e aquele disse que sim. Então você vai repetir o exercício. Pêndulo. Esse copo contém água salgada? Diz que não. Pêndulo. Esse copo contém água salgada? Disse que sim. Às vezes ele vai demorar para responder, não tem problema, você vai insistindo, tá? Para, deixa o copinho quieto lá, deixa um montinho de sal ali quieto, volta dali um tempo, certo? Não tem problema. Então ele disse isso. Aí você vai testar, né? Depois que você pendulou uma, duas, três vezes, falou não, não, sim, sim. Que bom. Então eu vou testar. Você vai com calma e tranquilidade, você vai pegar a água e colocar só ali uma pontinha, né? Tá salgada. Gente, ó, eu fiz esse exercício na frente de vocês. Perguntei 2 vezes pro pêndulo. Ele disse que não aqui, ele disse que sim aqui. Nossa, agora eu vou pegar aqui os números da Mega Sena. Cadê a Mega Sena? Deixa eu pegar aqui o número da Mega Sena, vou pendular. Não é assim. É uma coisa. É uma coisa que você vai errar muitas vezes, tá? Mas o importante é você repetir até que a sua sensibilidade fique afinada. Aí você vai falar: nossa, que legal, eu fiz 10 vezes, eu acertei 8. Eu fiz 20 vezes, eu acertei 18, errei só 2. Tá? É mais ou menos assim. Mais para frente nós vamos falar nas aulas a respeito dos erros. Mas por enquanto ficamos por aqui, tá, gente? Um grande abraço e até a próxima aula.